Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço também a presença do Conselho de Fiscalização de Base de Dados dos Perfis da ADN, na pessoa da Sra. Presidente, professora doutora Maria João Antunes, e do Sr. Vogal, Dr. Eduardo Teixeira. Deste relatório, eu gostaria de assinalar aqui 3 pontos. Em relação à base de dados dos perfis da ADN e às considerações finais, destaco que os dados estatísticos que foram apresentados reportam-se ao global, desde 12 de 2 de 2010 até agora, até 31 de 12 de 2022, e qual agradecendo nos dá uma perspectiva geral do que está a ser feito por este Conselho e pelos organismos. Depois, em 31 de 12 de 2022, a base de dados continha 18.514 perfis de ADN, dos quais 1.602 correspondem a 2022, existindo, por isso, mais 226 inserções do que aconteceu no ano anterior, que também salientamos esse valor. Saliento também que dos 18.514 perfis de ADN, 14.017 correspondem a perfis de condenados, aumentando em cerca de 76% o total de perfis. Depois, queria também aqui salientar que o seguinte, e passo já às questões, vou fazer 5 questões. Constatando os dados dos perfis de ADN do relatório, verifica-se que as bases de dados, a maioria é inserida pelo Laboratório de Coimbra. E, em relação ao Laboratório da Polícia Judiciária, Polícia Científica, da Polícia Judiciária, este valor em 2022, está abaixo do que é normal. Se repararmos, em 2022, em Lisboa, tínhamos 361, no Porto, 353, em Coimbra, 794, e no Laboratório da Polícia Científica da Polícia Judiciária temos apenas 94 inserções. Eu gostava de saber qual a razão de Coimbra ser maioritária e qual a razão do Laboratório de Polícia Científica da Judiciária não termos um valor muito residual em comparação com os outros valores e mesmo em comparação com o que foi feito nos outros anos. A segunda questão prende-se e queria saber quais são as razões para que em 31 de 12 de 2022 estão no Laboratório de Polícia Judiciária, Científica da Polícia Judiciária, 2.100 perfis da ADN, de amostras problema para investigação criminal que continuam a aguardar inserção na base de dados, dos quais 1.600 já aguardam há mais de um ano. Gostaríamos de saber se há alguma razão explícita para isto. Terceira pergunta, porquê é que em 31 de 12 de 2022 se encontrava de novo no Laboratório Científico da Polícia Judiciária a aguardar a inserção de bases de dados de 20 perfis de ADN de profissionais da PSP? Se sabe qual é a razão. Quarta, quais as razões que nos levam a ter existido uma única inserção dos perfis de ADN de voluntários de 2022 e para que o número destes perfis continue a ser tão baixo e reduzido, apenas 7 perfis. Nós só tivemos a inserção de 1 em 2022. Por fim, a última questão, que é a quinta, no relatório que fizeram em 2021, e a Presidente era a mesma, por isso coloco aqui de novo a questão, o Conselho de Fiscalização suscitou um conjunto de sugestões de alteração à Lei nº 5 de 2008, que, na sua perspectiva, se justificavam. Neste relatório, não existe nenhuma sugestão dessa natureza, o que nos leva a questionar a razão de não ser dito nada a este respeito. A Presidente é a mesma, havia esta questão. Pergunto, porventura terão obtido do Governo algum compromisso no sentido da concretização destas alterações que já não justificam a sinalização destas alterações neste relatório? O que é que nos podem dizer sobre isso? São estas as 5 questões que eu coloco e agradeço a apresentação do relatório que é explícito e claro. Muito obrigada.